Boa tarde a todos, bem-vindos novamente à Carta Semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, vou falar hoje, obviamente, sobre o que ocorreu ontem com esse habeas corpus para tentar soltar o Lula na calada da noite. Alguns políticos do PT, também advogados, passaram por cima de uma própria decisão da defesa do Lula, que ninguém poderia defender o Lula, exceto a defesa oficial, e solicitaram um habeas corpus ao Tribunal de Segunda Instância, o Tribunal Superior ao Moro, que já havia decidido pela prisão do Lula. Então foi uma decisão que foi ilegal e que se contrapunha a uma decisão prévia do próprio tribunal. O desembargador que tomou essa decisão, não tinha competência legal para tomar essa decisão. E daí houve uma série de reações, algumas um pouco atrapalhadas, mas que chegou ao final do dia com a manutenção do Lula na prisão. Bom, pessoal, alguns problemas já foram aí bastante discutidos desde ontem e hoje também por vários comentaristas, especialistas, em especial a questão de que há uma crescente politização e aparelhamento do judiciário brasileiro. Esse juiz, esse desembargador que tomou essa decisão, simpático à causa do PT, muito provavelmente deveria ser considerado conflitado pela sua ligação prévia com o partido e com o Lula, e também foi um pouco induzido pelos advogados que entraram com um pedido de habeas corpus, por uma tecnicalidade de ter colocado o juiz Moro como coautor, quando na verdade havia uma decisão prévia daquele próprio tribunal de prendê-lo, e tomou essa decisão. Mas mostrou que há uma crescente politização da nossa justiça e do nosso judiciário, com decisões bastante arbitrárias, como foi a desse juiz. Agora, houve também uma série de comentários que eu queria fazer um contraponto, de que a nossa justiça agora está mais bagunçada, de que nós temos menos eficácia jurídica, um ordenamento jurídico pior do que a gente tinha antes. E eu tendo a ser um pouco mais otimista nessa visão. Porque vejam, ontem, um domingo, em algumas poucas horas, um erro individual, uma malandragem individual foi cancelado, anulado em tempo hábil, e foi mantida a justiça das decisões anteriores. Então me parece que mostrou um momento bom do ordenamento jurídico brasileiro, que tem uma série de problemas, está longe de ser ideal, está longe de ser considerado um bom ordenamento, mas é o ordenamento que temos e neste caso funcionou bem. Se o sistema já é um sistema centralizado, onde os juízes têm bastante força, os juízes monocráticos têm bastante força, mas se fosse ainda mais centralizado, é possível que as decisões que a gente venha a ter na justiça, ou viesse a ter na justiça, fossem mais rápidas, fossem mais eficazes, mas certamente seriam mais injustas, por depender de pessoas e não de instâncias, como o nosso ordenamento tende a favorecer, as instâncias, né? Então, quando você tem várias instâncias em competição, várias instâncias, cada uma podendo contestar algo da outra instância, você tem uma justiça que parece mais lenta, e é mais lenta, de fato, muitas vezes, porém é mais robusta, porque tende a chegar a uma decisão que passou por várias mãos e que a torna mais também legítima. Então, por exemplo, anarcocapitalistas como eu, favorecemos o policentrismo jurídico, que leva o sistema jurídico a ser ainda mais descentralizado, bem mais do que o nosso, bem mais do que nos países
que nós consideramos como exemplo, por exemplo, o sistema legal americano ou inglês, onde o policentrismo legal ele não defende uma última instância que seja monopolizada. É claro que você precisa de uma última instância decidindo quando há divergências entre as outras instâncias, mas você não precisa que ela seja monopolista. É uma decisão que me parece que traz um sistema mais robusto. Vocês podem buscar mais sobre isso no Instituto Mises Brasil, inclusive na revista Mises. Agora, um ponto adicional que eu gostaria de fazer, um pouco mais bem-humorado, é que como que ficou o Lula mentalmente, psiquicamente, com essa questão da quase soltura dele? Não sei se vocês sabem que as últimas pesquisas que tratam sobre tragédias que podem afligir uma determinada pessoa demonstram que depois de algum tempo a tendência é que a pessoa se acostume com aquela tragédia. Então, no caso, imagine o encarceramento do Lula. Depois de 3 a 6 meses, uma pessoa que foi encarcerada tende a se acostumar e se adaptar à nova vida e a voltar a um nível de felicidade similar ao que tinha antes da prisão. Então o Lula estava próximo a esse estágio, quiçá já estivesse com uma tranquilidade e com uma felicidade parecida com o que ele tinha antes, só que essa equação é alterada no momento em que passa a haver uma possibilidade de ele ser solto. Então ele passa a vislumbrar toda a nova vida que ele poderia viver, uma nova esperança, e no momento em que isso não se efetiva, ele volta a um estágio anterior e que isso inicia tudo de novo. Então me parece que ele ganhou mais alguns meses de infelicidade que não estavam previstos, ou seja, quem tentou ajudá-lo talvez possa ter até atrapalhado. Deixo um grande abraço a todos.